Pessoal, essa questão aqui é uma questão que envolve ali o CPC 32, é um CPC ali, tributo sobre o lucro, é um CPC chato, mas não é difícil. Então, se você não é nosso aluno ainda, faça parte ali da turma que nós vamos explicar aí o passo a passo em relação ao CPC 32 e a questão do lucro real, porque essa daqui é uma questão do lucro real. Vamos aí falar um pouco dessa questão. Mas antes de ler a questão, eu quero falar para você um pouco sobre as alternativas. Ele nos está perguntando aqui sobre o ativo fiscal diferido. O que é ativo fiscal diferido, professora? Vamos lá, eu trouxe aqui algumas informações do CPC para apresentar para você. Então, primeira coisa que eu preciso que você saiba, que quando nós falamos de ativos e passivos diferido, você vai lembrar que são o quê? Diferenças temporárias. Essa é a palavra-chave aí de ativos fiscais diferido, que é o quê? Valores temporários. Se ele é temporário, significa que ele vai ficar ali por um determinado tempo. E aí nós vamos explicar e falar um pouco aqui de forma rápida, não detalhada, mas só para você, para quem não estudou ainda sobre esse assunto, possa ter uma compreensão melhor. Pessoal, ativos e passivos fiscais diferido, ele surge devido ao quê? Devido a diferenças temporárias entre as bases de cálculo contábil e a base de cálculo fiscal. Por quê? Porque lá, quando eu vou apurar o lucro real, eu faço a DRE, elaboro a DRE seguindo a legislação societária. Então, quando nós trabalhamos com lucro real, eu preciso ter uma visão para a legislação societária e uma visão para a legislação fiscal. Então, na hora de calcular ali o lucro real, eu vou apurar o resultado, vou elaborar toda a demonstração contábil, vou fazer a contabilização seguindo as normas ali dos CPCs e seguindo a legislação societária. Depois que eu faço tudo isso, eu vou agora ter um olhar para a legislação fiscal. Por quê? Porque o fisco entende que nem tudo aquilo que você reconheceu como despesa na DRE, de fato é uma despesa. E aí, nesse caso, na hora de fazer o cálculo do lucro real, eu preciso fazer algumas adições ou algumas exclusões para encontrar ali a minha base de cálculo para aplicar a alíquota do imposto de renda de 15% e, se ocorrer ali, se for o caso, mais o adicional de 10%. Então, para calcular tanto o imposto de renda à pessoa jurídica como a contribuição social sobre o lucro, eu preciso, então, ter esse olhar e elaborar toda a minha demonstração contábil, as minhas demonstrações, seguindo a norma societária e depois fazer esses ajustes seguindo a legislação fiscal. Então, o que é essas diferenças tributárias? É justamente valores, diferenças temporárias que aparecem na base de cálculo contábil e no balanço fiscal ali da entidade. E o reconhecimento desses tributos diferidos, ele é importante para que os usuários da informação contábil analise os impactos que esses tributos têm nas demonstrações contábeis. E o que é essa diferença, professora, temporária? Nós vamos encontrar como exemplo aqui, eu até coloquei alguns aqui, os mais conhecidos, é o quê? Taxa de depreciação contábil, provisões, avaliação de receita a valor justo de propriedade para investimento, prejuízo fiscal, base negativa. Então, eu tenho são algumas informações. E aí, eu vou pegar, por exemplo, aqui a informação da provisão. Pessoal, provisão, eu reconheço uma provisão lá no passivo. Provisão pode ser, por exemplo, um litígio judicial. Reconheci essa provisão, porque é provável que vai sair recurso da entidade, eu fiz uma estimativa correta e eu não tenho um tempo correto de quando esse processo judicial vai ser julgado, mas eu tenho uma estimativa lá. E no cálculo lá da DRE, eu vou diminuir essa provisão. Só que quando eu vou elaborar ali, apurar o lucro fiscal para cálculo do lucro real, o fisco fala, olha, você não vai
utilizar isso daí para deduzir na base de cálculo, não. Sabe por quê? Porque eu não sei se de fato esse processo judicial que está correndo aí, se você vai ter mesmo, você, empresa, vai ter que arcar com ele, se o juiz no dia lá vai ter uma outra visão e vai dar causa ganha para você e você não vai ter que arcar, e aí eu vou ter aproveitado. Então, nesse caso, o que é que eu faço lá no lucro real? Na DRE, a provisão sai diminuindo e eu levo lá para o lucro real, para a apuração do lucro real, eu vou somar essa provisão. Para quê? Para encontrar a minha base de cálculo do lucro real. Então, nesse caso, esse valor aí dessa provisão que eu somei lá para cálculo do lucro real, no futuro, se de fato a empresa tiver que arcar com esse valor, aí sim ela pode se compensar desse valor aí. Por isso que é uma diferença temporária. Eu reconheci, deduzi da minha base de cálculo do lucro real, porém no futuro eu posso recuperar esse valor aí, tá? E aí, olha só, pessoal, de acordo com o CPC, o item 56 lá do CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, ele fala que os tributos diferidos devem configurar no grupo do não circulante, tanto faz ativo ou passivo. E aí, nesse caso, então, eu já sei, professora, apareceu na prova esse negócio de ativos diferidos, eu vou saber que ele é ativo não circulante, isso mesmo. E aí, em cima disso, só de você saber disso, você já ia marcar aqui o seu gabarito, porque você já sabe que é não circulante. Se é não circulante, ele não pode ser a letra C. E também, se ele tá falando aqui do ativo 00, não vai ser. Por quê? Porque, olha só, pessoal, qual é dessas contas apresentadas aqui a única conta que é temporária? Eu tenho receita tributado, eu tenho receita de dividendos não tributado, eu tenho custo do produto vendido, que é dedutível, eu tenho uma despesa com provisão para processos judiciais, não dedutível e é temporária. Pessoal, a única temporária que eu tenho é a provisão. Multas fiscais, infrações, ela não é dedutível, eu vou somar lá para o cálculo da minha provisão. Logo, qual o valor aqui que eu tenho? Ele informou qual é o valor da alíquota. A alíquota dos tributos sobre o lucro é de quanto? 34%. O único que eu tenho temporário é qual? 100 mil. Então, se eu pegar 100 mil vezes 34% aqui, que ele informou que é o valor da alíquota, nós vamos ter um valor aqui de quanto? 34 mil. Então, gabarito aqui, ó, vai ser qual? Único realizável a longo prazo é a letra D, ativo fiscal diferido, realizável a longo prazo, letra D, 34 mil. Tranquilo, pessoal? Professora, e como que eu faço para fazer o cálculo ali do lucro real? Veja, pessoal, eu já trouxe aqui a estrutura para facilitar aí o entendimento, mas vamos lá. Quando eu vou apurar o lucro real, é necessário, primeiro, eu apurar o lucro contábil. E para fazer a apuração do lucro contábil, nós vamos ter que seguir as normas, a legislação societária, né? A Lei 6.404, as normas ali contábeis. Fiz a apuração do lucro contábil, eu vou agora ter um olhar exclusivo para o que diz a legislação fiscal. E aí nós vamos lá para o LALUR. E no LALUR nós vamos precisar fazer algumas adições, algumas exclusões e também compensações para que possamos encontrar o lucro real e aplicar a alíquota para encontrarmos então o IR. Então, pessoal, eu já deixei aqui a estrutura para que possamos aí elaborar essa DRE de forma bem resumida aí. Então, nós temos ali no nosso exercício, a empresa aí tem uma receita de venda de qual valor? No valor de 1 milhão. E ela tem ali um CPV, o negócio saiu torto aí, né? Tem um CPV ali, ó, de 400
120 mil. Tenho a receita de dividendos no valor de 240 mil. Receita vai para a DRE somando. Tem uma despesa de provisão no valor de 100 mil. Então, se é despesa, nós vamos deduzir aqui na DRE. Teve também uma despesa com multa no valor de 80 mil. Pessoal, apurando aí o resultado, nós vamos encontrar um lucro antes do imposto de renda no valor de quanto aqui? No valor de 640 mil. Pronto, achei o meu lucro contábil. Agora, para encontrar o IRPJ, eu preciso verificar o que a legislação fiscal nos diz. Ele diz que eu vou pegar esse valor aqui e vou transferir lá para o meu LALU, para o LALU dessa entidade. Então, lá eu vou pegar aqui e iniciar lucro antes do IR, vai ser qual o valor? No valor aí, ó, de 640, que é o resultado que nós encontramos ali. E agora nós vamos precisar fazer as adições e as exclusões. E o que nós temos aí? Que nós vamos precisar fazer exclusão. Porque a exclusão é aquilo que entrou somando na DRE. E as adições são aquilo que entrou subtraindo na DRE. Porém, pessoal, nós temos algumas contas que elas são não dedutíveis, temporárias, por exemplo, que é o caso da provisão que nós acabamos de verificar. E eu tenho também as deduções, as adições, no caso da multa, que é uma adição permanente, porque esse daqui ela é permanente. Já a provisão, não, ela é temporária, porque dependendo do desfecho desse processo judicial, eu posso reverter essa situação aqui, por isso que ela é temporária, tranquilo? Então, vamos lá. Eu tenho a receita de dividendo. A receita de dividendo, de acordo com o nosso material, ele deixou bem claro que ela é uma receita não tributável. Se ela é uma receita não tributável, eu vou pegar esses 240 mil que entrou somando para aumentar o valor do resultado aqui, eu vou trazer ele para o LALU fazendo o ajuste, excluindo o valor dessa receita de 240 mil, excluir aí, ó. Depois nós temos duas despesas e elas são não dedutíveis, porém provisão é não dedutível temporária e a multa é permanente. E essas duas não dedutíveis nós vamos levar para o LALU somando, porque aqui elas estavam subtraindo e alterando o meu resultado da minha base de cálculo aqui do IR. Então nós vamos trazer para cá, ó, somando esses dois valores aí, da provisão, que é no valor de 100 mil, agora eu somo esses 100 mil, e da multa, 80 mil, eu vou somar também. Fazendo o cálculo, 640 menos 240 mais 100 mil mais 80, nós vamos encontrar aí no final um lucro real no valor de 580 mil. Então, esse daqui vai ser o lucro real 580. Agora, nós vamos aplicar a alíquota, que era de quanto? 34%. Então, 580 vezes 34%, que é o valor da alíquota que a questão nos informou, nós vamos ter um IR aqui no valor de 197.200, né? Então, olha só, esse daqui é o valor do IRPJ aqui, ó. Eu vou trazê-lo e colocar agora aqui, ó, na DRE, valor do imposto de renda, 197.200. Perfeito, pessoal?